enchendo os nossos corações desta paz e dessa graça que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Quero convidar os amados para que, em nome de Jesus, nós vamos nos portar de pé e vamos dar início com o hino de número 480, o hino de número 480. Nosso querido presbítero Moacir estará nos auxiliando, suprindo essa canção juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Quero convidar os amados no texto do Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 3. Amém? Logo mais, nosso querido pastor Jericó estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações com a temática A Melhor Morada. Amém? A Melhor Morada. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor, a tradução que estarei aqui efetuando é a King James atualizada. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede
também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glórias a Deus. Convido os amados para buscar ao Senhor juntamente comigo. Amado Deus e poderoso Pai, santo, poderoso, és o Senhor acima de todas as coisas. Ao Senhor a glória e o louvor para todos sempre. Ah, Deus tremendo e poderoso, nós estamos mais uma vez na sua presença, sedentos do Senhor, sedentos da tua voz, sedentos, meu Pai, da tua presença que é transformadora e revigorante. Rogo a ti, ó Deus, para que continue comunicando graça e misericórdia, palavra e poder a todos nós, ó Pai, que estamos aqui presentes e também aqueles que estarão online conosco, em nome de Jesus Cristo. Rogo a ti, ó Deus eterno e poderoso, para que a tua mão de graça e misericórdia, Pai querido, haja através dos louvores, falando aos corações dos teus servos, haja, meu Deus, nos momentos de oração, instigando-nos, ó Deus, para estar junto ao teu trono, prontos a falar e ouvir também a tua voz. Amado Deus e poderoso Pai, peço-te, ó Senhor, especialmente pelo nosso querido pastor Jericó, use, ó Deus, com grande autoridade advinda do trono do Senhor, fale aos nossos corações, seja o Senhor grande e poderoso, meu Pai, na reflexão bíblica, ensina-nos, exorta-nos, anima-nos, direciona-nos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Todo levante do inimigo, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, que intente atrapalhar o nosso momento único e especial, ó Pai querido, de comunhão contigo e com a igreja, caia por terra, em nome de Jesus. Que tenhamos liberdade de servir ao Senhor, que tenhamos liberdade, meu Pai, de te glorificar e te exaltar, que tenhamos liberdade para poder ouvir a tua voz ecoar no mais íntimo dos nossos corações. Use, meu Senhor, a palavra de hoje para preparar-nos uma vez mais para os céus, para a melhor de todas as moradas. Amado Deus, é para aí que queremos estar, junto ao Senhor, junto ao seu trono, junto ao Pai querido, a mesa da grande ceia que o Senhor tem preparado para os teus servos. Ao Senhor é a glória e o louvor para todos sempre. Fale conosco, meu Deus, poderosamente, traga novo vigor a cada coração, em nome de Jesus. Traga, meu Pai, a transformação que cada um de nós precisa. Pai querido, realize o teu querer em nós e através de nós, não apenas que a igreja seja abençoada, que os teus servos sejam abençoados, mas sejam instrumentos de bênção para toda a sua casa, sua família, para o bairro, para a cidade, para, ó Pai querido, o mundo a qual vivemos. E cada cristão seja, meu Deus, verdadeiramente ali uma lâmpada que o Senhor acendeu para trazer claridade ao ambiente, para trazer à luz aquilo que o Senhor determina, para representar, mostrar, revelar os valores do teu reino neste mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amado Deus, sou grato por me dar a honra de estar junto ao Senhor, junto a esta igreja, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Ao Senhor é glória e o louvor para todos sempre. Aleluia. Glória, glórias a Deus. Amém, Jesus. Amém. Os amados, fiquem à vontade. Estão os vossos assentos. Aleluia. Amados, nós estaremos louvando ao Senhor. Nossa irmã Cícera terá a oportunidade de louvar o Senhor com 2 canções. Nesse intervalo nós estaremos buscando ao Senhor novamente em oração. Oraremos por cada ofertante, por cada dizimista da casa do Senhor e também estaremos louvando ao Senhor logo após, antecedendo a reflexão bíblica, a qual nosso querido pastor Jericó estará trazendo aos nossos corações, novamente com a temática A Melhor Morada. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, juntamente com a nossa irmã Cícera.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Grata a Deus pela vida, por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Já de nós estar respirando, já é um motivo de estar agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quando clamo, acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura
continuar louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Quando pego o chão, tu me levantas. Quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. Quando a dor aperta o meu coração, fico sem resposta em meio à solidão. E escuta a sua voz me chamando para vencer, pra confiar em sua destra descansar. Com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, minha muralha. Oh, sei que não vou cair e não vou desistir, pois sei que Ele me sustenta e me faz vencer. Aperta o meu coração, fico sem resposta em meio à solidão. Escuta sua voz me chamando para vencer, pra confiar em sua destra descansar. Com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, minha muralha. Oh, sei que não vou cair e não vou desistir, pois sei que Ele me sustenta e me faz vencer. Está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, minha muralha. Oh, sei que não vou cair e não vou desistir, pois sei que Ele me sustenta e me faz vencer. E o Senhor me faz vencer. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma leitura, a palavra do Senhor nosso Deus, já que os amados já estão preparados aí para a reflexão bíblica, né? Que vai partir do Evangelho de João, capítulo de número 14, eu quero convidar os amados a voltar a alguns versículos aí, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Assim diz a palavra do Senhor: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém. Convido os amados para que possamos orar por cada ofertante e dizimista
na casa do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, ao Senhor seja a glória e o louvor para sempre. Amado Deus, rogo-te para que a tua bênção permaneça, assim como já está, permaneça sendo derramada abundantemente sobre cada dizimista, cada ofertante da obra do Senhor. Peço-te, ó Deus, para que continue dando sabedoria, continue, meu Pai querido, concedendo um bom trabalho, concedendo, meu Deus, o ganho necessário para a manutenção do lar, para investimentos importantes, para, Senhor, a contribuição, ó Pai querido, na tua obra, a fim de que a tua obra não pare, não cesse, porque enquanto o Senhor não vier para nos levar para a melhor de todas as moradas, esta obra aqui nesta terra necessitará de contribuições, e eu peço a ti, meu Deus, para que o Senhor continue abençoando cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, a todos aqueles que têm, meu Deus, disposto seus corações para honrar o Senhor também nesta matéria. Os abençoe poderosamente. Peço-te, ó Deus, para que aqueles que têm dificuldade, que essas dificuldades sejam sanadas. Se há, Senhor, falta de emprego e rentabilidade, que o Senhor conceda tais bênçãos. Se é, Senhor, talvez falta de sabedoria na administração, conceda esta bênção. Pai querido, talvez até mesmo seja uma situação de saúde, peço-te, ó Deus, para que haja cura e restauração completa, em nome de Jesus. São as nossas petições, porque, Pai, para que a tua igreja seja abençoada, para que a tua obra possa ser abençoada, os teus servos precisam receber estas bênçãos, e outras mais, colocamos nas tuas mãos as nossas petições, e também a nossa gratidão, porque o Senhor tem usado de cada homem, de cada mulher, cada servo e servo do Senhor, para manter a tua obra de pé. Ao Senhor a glória e o louvor, por tamanha bênção, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, tu és maravilhoso, Senhor. Os amados, fiquem à vontade, pode tomar os vossos assentos. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado o teu nome, Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé.
Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa fé na nova morada, a melhor de todas as moradas, poder vê-lo como ele verdadeiramente é. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, antecedendo a reflexão bíblica. E eu peço aos amados que, se puderem, aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com força mesmo, com a nossa dedicação, porque, de fato, Ele é o Deus a qual servimos. Ele pode e deve ser adorado. Amém? Os amados ficam na liberdade, aqueles que assim desejarem. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção, Seja Adorado. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como o leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado a Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. 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 Sua face é como o leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia.
Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. O Senhor é santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo és o Senhor, o nosso Deus, o nosso resgatador, aquele que virá para nos buscar. Aleluia, para Jesus. Uma nova e melhor morada. Amém? Nosso querido pastor Jericó está de posse da palavra para ministrar os nossos corações em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, depois da nossa escola bíblica, que aprendemos da palavra de Deus, esse culto iniciado em nome de Jesus, e agora chegou o momento da reflexão da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Está longe? Não. Mateus 25, 31 a 34. Assim nos diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, Senhor. Eterno Deus, maravilhoso, soberano Pai de amor que estás nos céus, já tivemos, Senhor, a oportunidade de participar, Senhor, da programação até este momento, onde aprendemos a Tua palavra, louvamos o Teu nome, e agora, Senhor, vamos meditar, Senhor, mais uma vez na Tua verdade. Humildemente, Senhor, eu peço que venha, Senhor, nos abençoar, para que possamos falar segundo a direção dos céus. Não temos capacidade própria, Senhor, e pessoal, mas confiamos na ação do Teu Espírito Santo. Prepare os nossos corações e fale conosco nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. É possível que os irmãos vão estranhar um pouco a mensagem de hoje, porque eu confesso para vocês que eu tive dificuldade em preparar essa mensagem. Então, eu quero dividir com vocês, porque esse texto de João 14, os versos de 1 a 3, nós ouvimos muitas mensagens dele, particularmente quando se busca trazer esperança, confiança, certeza para os nossos corações.
Eu confesso que eu já fiz muitas mensagens nesse texto, e nesta de hoje, ela vai ser diferente de todas as que eu já fiz até hoje, e das muitas que eu já ouvi até hoje. Então nós queremos pedir aos irmãos para que nos ajudem, nos acompanhem, e os irmãos tenham a oportunidade, não é? Se alguma coisa contrariar o pensamento do irmão, o irmão pode pedir a palavra e pode comentar. Mas pastor, o senhor vai trazer a mensagem? Não, mas eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Depois que nós formos embora, se alguém tiver alguma correção, alguma coisa, pode me ligar, que nós estamos também de corações abertos para ouvir os irmãos e para poder então entender esse sentido. E a leitura de João 14, os versículos de 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que será que Jesus pede para que os que creem em Deus creiam nele também? Essa mensagem aqui, irmãos, ela foi falada por Jesus com os seus discípulos, apenas os seus discípulos. Ele não estava falando para nenhuma multidão. O capítulo 13 de João mostra exatamente aquilo que muitos chamam o sermão da despedida. Jesus faz todo o capítulo 13 e agora entra no caminho 14, fazendo exatamente essa despedida. O Senhor Jesus conversou com eles, falou com eles, instituiu a ceia. Jesus fez o lava-pés com eles. Ele estava cumprindo seus últimos momentos com os discípulos antes de cumprir totalmente a sua missão. Então Jesus diz para eles: credes em Deus, crede também em mim. E isso chama muito a atenção. E aí o texto diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. E todos nós cremos nisso. Aí Jesus continua dizendo, e aqui é que eu quero dizer para os irmãos que a mensagem de hoje, ela vai contrariamente ao que nós já pregamos muitas vezes, vai contrariamente às mensagens que nós ouvimos tantas e tantas vezes. Porque aqui, esta passagem, como ela é uma continuação de João 13, onde o Senhor Jesus estava ali falando com seus discípulos, mostrando o que ia acontecer com ele, estava confortando os corações dele. A palavra aqui de João 14, quando Jesus conversa, ele está então fazendo o quê? Está dizendo para os seus discípulos o que ia acontecer. Só que quando chega aqui, ele diz assim: se não fosse assim. Então ele diz, vamos ver, vamos ler de novo. Eu vou ler várias vezes, vocês ficam calmos, não fiquem nervosos, pode ficar bravo comigo, mas não fiquem nervosos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Gravem isso. Aí Jesus diz assim: se não fosse assim, se não tivesse muitas moradas, eu vou-lo teria dito. Ora, o que quer dizer isso aqui? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse muitas moradas, eu vou-lo teria dito. É interessante isso. Pois vou preparar-vos lugar. Amados, nós cremos que o nosso Deus é um Deus de improviso? Alguém em sã consciência acha que Deus, quando faz alguma coisa, faz sem saber o que está fazendo? Então vamos voltar aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Então essas moradas já estão prontas. O que nós tivemos a oportunidade de ler aqui em Mateus 25? Como que nós lemos lá? Como que nós lemos lá em Mateus 25? Como nós lemos aqui no final da leitura que fizemos aqui no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde quando? Essas moradas que Jesus fala aqui, na casa de meu Pai as muitas moradas, está desde a fundação do mundo. Está desde a fundação do mundo. Então Deus não faz nada de improviso. Então Jesus está dizendo aqui, se nós fôssemos transliterar isso aqui, na casa de meu Pai as muitas moradas, se não fosse assim eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Será que Jesus precisava passar pelo seu sacrifício, ir para o céu para preparar lugar para nós? Será que o céu vai mudar por causa de nós? Aí os que estão na escola, né, que estão estudando, que nós já estudamos há muito tempo, nos esquecemos. Então quando ele diz assim, teria, né, teria do verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem, presente indicativo. Teria é uma conjugação que na língua portuguesa se diz futuro do pretérito, ou futuro do passado. O que é isso, futuro do passado? Como que nós entendemos isso, essa figura de linguagem? É alguma coisa que foi dito lá atrás, mas que queria dizer lá na frente. Se não fosse assim, ou se não tivesse muitas moradas, aí Jesus ia dizer para os discípulos, aí que Jesus ia dizer, vou preparar-vos lugar. O lugar já está preparado. O lugar já está preparado. Então o que Jesus está falando aqui, a palavra de consolo, não é que ele ia preparar moradas nos céus. E nós pregamos assim. Eu já preguei muitas vezes assim. Sempre ouço pregações assim. Mas Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo aqui, o preparar-vos o lugar, o que era? Que ele tinha chegado no momento em que ele fez a última reunião com os seus discípulos. Ele instituiu a ceia, lavou os pés aos discípulos, demonstrou para eles a necessidade da humildade, fez uma mudança aqui de tudo que aconteceu até ali. Até aquele instante, até enquanto ele estivesse ali, ele estava cumprindo então tudo aquilo que estava na lei. Até antes dele ser sacrificado na Páscoa, a lei precisava ser cumprida, sim. Tinha que se fazer sacrifício, sim. Tinha que se ir ao templo desse momento para fazer sacrifícios. Quando pecasse, tinha que pagar o pecado de alguma forma. Oferecer um sacrifício, não necessariamente levar o dinheiro, levar a oferta, mas era uma forma de se levar a oferta, porque você ia ao templo, levava o seu sacrifício e lá era derramado o sangue do animal, e esse animal servia também para sustento dos sacerdotes. Então aqui o que nós vemos é que Jesus está dizendo exatamente isso. O conforto que ele estava dando para os seus ali é para ensinar para eles que ele não precisava ir no céu para fazer nada nos céus. Já está tudo feito no céu. Alguém falou assim, mas por que Jesus não veio ainda? Ele está preparando moradas lá. Por isso que ele não veio até agora. Aí vem os nossos irmãos, né? Perdoe, nós todos gostamos deles, né? Que Jesus, quando morreu na cruz, não cumpriu tudo, tem que cumprir alguma coisa ainda. Aí ele teve que sair daqui, ir lá para o céu,
ficar lá 1260 anos, aí depois é que ele foi lá fazer o juízo investigativo. Foi purificar o santuário. Ora, se o santuário está onde, segundo se diz? Está nos céus, não é? O santuário celestial está onde? Está no céu. Se está no céu, quem que está no céu? Deus. Quem está no céu? Os anjos. Quem está nos céus? Os querubins, os serafins. Será que tinha alguma coisa impura no céu? Se nós dissermos isso, nós vamos ter que admitir e assumir que a divindade de Deus está incompleta. Se Jesus tinha que ir lá no céu, purificar o santuário e ficar anotando os pecados que nós fazemos, ou apagando aqueles que Ele nos perdoou, Deus não é Deus. Quais são os 3 grandes atributos da divindade? Onipresença, onisciência e onipotência. Então Deus não é onisciente. Jesus tem que falar assim, não, o Jericó fez isso, hoje eu vou escrever aqui que ele vai pagar isso aqui. Ó. Isso aqui ele vai pagar, não vai vir, não vai para o céu assim não. Tá? Vai escrever aqui, aí escreve lá. Jericó fez isso, assim, 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 assim. Aí passam uns dias, né? Aí o Jericó vai lá, né, se arrepende, ora, pede perdão. Aí ele pega uma borrachinha, vai lá e fala assim, não, mas coitado do Jericó, né? Ele é bonzinho, eu vou apagar esse pecadinho dele aqui. Então Deus não é Deus. Obrigado. Então Deus não é Deus. Não é onisciente. Ele continua onipotente, onipresente, mas não é onisciente. Então Deus não é Deus. Portanto, vamos de novo. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse as muitas moradas, e aqui nós vemos que está dito aqui que é desde a fundação do mundo, e essa sequência, vamos repetir, de João 14, é continuação de João 13, onde Jesus diz que alguém vai traí-lo, aonde Jesus dá as últimas instruções, está no contexto do capítulo 13. Então, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o que Jesus está dizendo aqui para eles, não vou preparar-vos lugar, por incrível que pareça, e exatamente porque isso aqui é uma figura de linguagem, quando ele fala, eu vou preparar-vos lugar, o que ele está dizendo? Da sua morte, do seu sacrifício aqui na terra. Porque se Jesus não fosse preso, se Jesus não fosse julgado, se Jesus não fosse condenado, se Jesus não fosse levado ao madeiro da cruz, se Jesus não fosse levado para a sepultura, haveria perdão de pecados? Sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então o preparo que Jesus foi fazer, que ele estava dizendo para os seus discípulos, e eles não entenderam, e nós não entendemos, achando que ele ia resolver o problema no céu, é esse. Lá no céu ele foi cumprir uma missão, lá no céu ele foi fazer o quê? Nós vamos chegar lá, mas vamos deixar no ar aqui para os irmãos já irem pensando. Ele foi para lá por uma razão, sim. Ele foi para lá por uma razão, sim. Mas também não foi, Deus não fez isso também de improviso, já estava previsto. E o próprio Jesus diz isso no próprio Evangelho de João. Então, amados, o que Jesus fez? Se ele não passasse por tudo isso, o que iria acontecer? Não haveria perdão dos pecados. Nós estaríamos todos perdidos. Não haveria oportunidade de uma nova vida. Aí Jesus está dizendo isso nessa figura de linguagem para chamar a atenção, mas veja por que ele falava por parábolas, porque eles não entendiam como nós muitas vezes não entendemos, eles tinham que falar por parábolas, e aqui ele não deu explicação. Aqui ele estava dizendo para eles que exatamente era uma figura de linguagem e eles não entenderam, como nós temos dificuldade para entender também. Nós temos dificuldade para entender também, porque Jesus, depois que é crucificado, morre, vai para a sepultura, ele venceu o quê? Venceu o pecado. Venceu o pecado na cruz.
Isso todos nós sabemos. Todas as religiões cristãs creem nisso. É uma das poucas coisas que as religiões cristãs creem indistintamente. Todos creem nisso. Mas aí, ele vai para a sepultura e fica lá. Por isso que quando um dos discípulos pergunta para ele: Senhor, para onde tu vais? Pedro pergunta. Ele fala assim: olha, para onde eu vou, você não pode ir agora. Você vai depois. Quer dizer, depois que ia acontecer, eu ia morrer. Mas depois que morresse, aí Jesus foi para a sepultura. O que aconteceu ao terceiro dia? Ressuscitou. Com a sua ressurreição, qual foi o inimigo que foi vencido? O último inimigo a ser vencido? A morte. Então, quando Jesus: vou preparar-vos lugar, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo exatamente isso. Por quê? Veja bem como Jesus, a expressão de Deus, a forma de Deus falar é diferente para nós. E se eu for e vos preparar lugar, nós, em sã consciência, alguém em sã consciência, com juízo perfeito, vai achar que Jesus não sabia se ia ou não ia? Jesus tinha dúvida. O plano de Deus foi na fundação do mundo. Jesus, no momento mais angustiante, mais cruciante, mais difícil da sua vida, depois que sai dali, depois aqui do capítulo 14, que vai para o Getsêmani, naquele momento em que ele está orando para Deus, falando com Deus, sofrendo por todos nós, derramando lágrimas de sangue, suor de sangue por nós, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que ele tinha que passar aquilo. Deus não tinha improvisado aquilo, tinha que cumprir, tinha que realizar, tinha que acontecer. Se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Tudo isso foi traçado por Deus naquilo que a Bíblia diz, o conselho da presciência de Deus. Então Deus não estava só quando fez o mundo, Deus não estava só quando fez o homem, Deus estava sempre com seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Esse é o conselho da presciência de Deus. O que é presciência? Antes, é conhecimento antecipado do que vai acontecer. Esse é o conselho da presciência de Deus. Deus sabe tudo. Então aí ele diz: e se eu for e vos preparar lugar? O que ele está dizendo aqui? Ele não sabia que ele ia. E se eu for e se eu não for? Ele coloca uma dúvida. E se eu for e vos preparar? Ele podia dizer assim: olha, eu não sei se eu vou. Mas ele sabia que ele ia. Então veja como a Bíblia, aqui eu sempre repito isso, e eu ouvi uma vez só, e volto a falar na mensagem passada, nós falamos aqui, das palavras do professor José Amaral. Quando vamos comer, temos que mastigar bem, porque aquele que come sem mastigar não aproveita todo o alimento ingerido. E a Bíblia, o problema da Bíblia é esse: nós lemos ou ouvimos e engolimos. Por isso é que existem tantas igrejas no mundo, que cada um lê de um jeito, entende de outro jeito e pratica de outro jeito. Então a Bíblia tem que ser lida, entendida, aprendida e aplicada. O professor falou hoje aqui na lição, né? Está na Bíblia do jeito, mas a pessoa fala: não, mas está desse jeito, para mim não é desse jeito, não é de tal jeito, né? E é interessante que Deus é tão bom, né, que Ele deixa que a gente faça essas bobagens, só que Ele cobra. Ele é justo, Ele é amoroso, bondoso, longânimo, nós vimos hoje aqui também, né? Mas Ele é justo, o justo juiz naquele dia. E aí Jesus continua:
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Né? Então, e se eu for, então fica tudo aqui subjetivamente. Quer dizer, se ele fosse, aí ele iria fazer o quê? Preparar lugar. Se ele fosse preparar lugar, aí ele viria outra vez para levá-los ou para levar-nos para si mesmo, para que onde ele estivesse, estejamos vós também, nós também. Então veja, irmãos, como é interessante isso. Então, qual foi a missão de Jesus? Por que Jesus voltou para os céus? Qual foi a função de Jesus voltar para os céus? Está em João 14. E se eu for, rogarei ao Pai para que Ele vos mande outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aquele Espírito de verdade. Então, fundação do mundo, quando Deus criou as coisas, nós não sabemos quando, né? Então, falando assim, porque o cientista diz que o mundo tem 100 milhões de anos. Não sei quantos anos tem o mundo. Quando foi feito o mundo? Não sei. Só Deus que sabe. Os cientistas também não sabem. Ele faz nos estudos que ele tem, na capacidade que ele tem, mas ele não é uma certeza absoluta. Não existe verdades ou certezas absolutas na Terra. Para o homem, não. Para Deus, sim. Então, aí o que aconteceu? Lá naquele tempo, Deus já fez tudo preparado. E ele estava só? Não, estava ele, o Filho e o Espírito Santo. Aí, o que a Bíblia diz? Que nos primeiros tempos, ou nos primeiros dias, o Pai falou a nós, a vós e aos vossos pais através dos profetas. Nos últimos dias falou através do Filho. E é Jesus aqui. Jesus estava cumprindo a sua missão. Jesus sai dali e vai para o Getsêmani. Vai ser preso. Vai ser levado à presença de Anás e Caifás. Vai ser levado à presença de Pilatos. Volta lá para os sacerdotes. É entregue na mão dos soldados. Passa por todo aquele sofrimento, coloca-lhe uma cruz nas costas. Ele sai pelas ruas de Jerusalém, pela rua difícil de caminhar, areia, pedra, dificuldade, cansado, sofrido, com a coroa de espinhos na cabeça, cai, levanta, cai de novo. Aí vem alguém e o ajuda a levar a cruz. Ele é crucificado, derrama o seu sangue, morre, é sepultado. Ao terceiro dia, ressuscita, porque a morte, o último inimigo a ser vencido, não era capaz de vencer o Senhor, de mantê-lo no túmulo. E ele ressuscita, sai do túmulo, se apresenta para os seus discípulos, está com eles por espaço de 40 dias, retorna aos céus. E aí no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias da Páscoa, mais 50 dias o Pentecostes, que é exatamente o período, e é interessante isso, tudo que está lá na Bíblia, que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. O povo sai do Egito, para no Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, faz a sua caminhada, lá em determinado momento, eles param, fazem um acampamento. Aí sai daquele acampamento e vai na sua caminhada. 50 dias, Deus chama Moisés, 10 dias depois. E ele vai ficar lá para receber as tábuas da lei. Esse é o espaço para esses 50 Pentecostes. 50 dias depois, Jesus volta, vai para os céus. Perdão, 40 dias depois, 3 que ele estava aqui sepultado, mais 40 dias, 43, dali 7 dias, uma semana, o que ele faz?
estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente veio o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, amados, as moradas lá no céu já estavam prontas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, é uma afirmativa de Jesus. É afirmativa. Nós ouvimos a lição hoje, o pastor falou, me fugiu a palavra agora, ele usou umas 2 ou 3 vezes, eu achei interessante, perspectiva. Isso aqui não é a perspectiva de que há, de que havia ou de que haverá. Jesus está dizendo que é uma realidade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é a afirmativa de Jesus. Isso está explícito, nós já lemos lá em Mateus 31, no versículo 34. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para que nós possamos, então, vermos aqui algumas referências cruzadas com a Bíblia. Esse respeito, João 12, 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Ainda, vamos ver mais um texto aqui. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. João 17, 24. Deus é o Deus perfeito. Não tem eu acho, eu espero. Deus só é Deus por causa disso. Hebreus 11, 10. Aqui o autor escrevendo, falando de Abraão. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Cidade no sentido de habitação, de casa. Hebreus 11, 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Já estava preparado. Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que há de vir por quê? Porque nós estamos na terra e só depois que vamos para lá. Só depois que nós vamos para lá. Apocalipse 3,12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então, amados, nós vemos claramente aqui que essa cidade já estava pronta, já estava preparada. Ali, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, ele estava mostrando, falando para eles, quando ele estava dizendo, vou preparar-vos lugar, ele estava indicando que sem a sua morte, sem a sua ressurreição, sem a sua ascensão, sem o envio do Espírito Santo como Consolador, jamais haveria lugar para nós na casa do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Na casa do Pai há muitas moradas, mas nós não teríamos condições de habitarmos nela. Por quê? Porque faltava-nos o perdão dos pecados, faltava-nos o sacrifício de Jesus, faltava-nos o sangue de Jesus derramado para nos purificar de todo o pecado, para nos limpar. É isso porque nós vemos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios 5, 1 a 5. Porque sabemos
que se a nossa casa terrestre, se esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo aqui já está dizendo que já tem, não é que Jesus foi lá e preparou, que já tem feita um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Então não existe para nós uma forma, uma maneira de nos desvincularmos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós cremos no Pai, mas não cremos no Filho, se nós cremos no Pai e no Filho, mas não cremos no Espírito Santo, se nós cremos no Espírito Santo, mas não cremos no Filho e no Pai, ou não cremos no Filho, só cremos no Pai, ou só cremos no Filho e não cremos no Pai. Quer dizer, nós temos aqui uma junção, né, uma sucessão de situações que nós podemos fazer aí as chamadas interpolações. Então, nós temos que crer no conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, amados, quando Jesus falou aqui, Ele estava nos dizendo isso. Ele estava nos propondo isso, Ele estava nos consolando com isso, Ele estava dizendo que Ele ia cumprir tudo isso, que é para que nós pudéssemos realmente ter na nossa vida cumprida aquilo que Deus preparou para nós, não é? Então veja bem, como é interessante, como é importante isso, não é? Para encerrar, irmãos, nós vamos aqui fazer uma comparação lá com o Antigo Testamento, lá no templo, como Deus tem preparado as coisas para nós. Lá no Antigo Testamento havia o propiciatório, né? Ficava lá no lugar santíssimo, e ele apontava diretamente para Cristo e o seu sacrifício. Porque a morte de Cristo foi substitutiva, ou seja, Ele veio nos substituir. Quem deveria pagar deveria ser nós, pagaríamos, porque olhou Deus do céu à terra e não viu um justo sequer. Porque a nossa justiça, por melhor que seja, sempre vai ter alguma marca de injustiça. Então, o Novo Testamento mostra que o que representa o propiciatório hoje é a cruz de Cristo. E é por isso que eu fico preocupado às vezes. Eu não gosto de falar certas coisas porque eu já... né? O mau uso que estão fazendo da cruz. Crentes na igreja com roupa pintada com cruz, marcada com cruz. Igrejas nossas, não é do Zé, do Manuel, do Joaquim, do Pedro, do Antônio. Igrejas nossas com a cruz desenhada. Isso é blasfêmia. A cruz, ela não é para ser olhada como um instrumento. É igual Jesus, é igual Deus, é igual o Espírito Santo de Deus. Era para ser colocada nos nossos corações. Neymar de Barros disse certa feita que carregar uma cruz pendurada no pescoço é igual a carregar uma gravata. Difícil é colocar a cruz no coração. Difícil é colocar a cruz no coração. Então, amados, vamos ter cuidado. Nós cristãos, nós que fazemos a vontade de Deus, vamos ter cuidado com a cruz de Cristo. Não vamos estar carregando assim como carregamos aí a nossa gravata, como carregamos os nossos livros, nossa caneta, nosso caderno. Ela é um exemplo que nos mostra o sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos substituiu, Ele substituiu os pecadores e recebeu no nosso lugar a ira santa de Deus.
Tudo que estava preparado para aqueles que não fazem a vontade de Deus, o Senhor substituiu para que aqueles que façam a vontade de Deus não sejam e não recebam esta dura pena. Então a justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo. A morte de Cristo reconciliou-nos com o nosso Deus. O pecado do homem ofendeu a Deus na sua essência, mas o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus, lavou os nossos pecados. Também é importante saber que no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais, naquele dia da expiação, uma parte dele era levado lá para ser aspergido no propiciatório. E Cristo derramou seu sangue na cruz, sujou aquela cruz com seu sangue. Então isso, amados, que nós temos que estar cuidando, preocupados, atentos. É por isso que a Escritura aos Romanos diz, em 3, 23 a 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé. Está na Bíblia. Então, propiciatório, lá onde era aspergido o sangue do sacrifício, do animalzinho que sacrificou, para purificar aquele pecado daquele que ofereceu. Agora aqui, para todos aqueles que recebem o sangue de Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Já disse alguém certa feita, se Deus não fosse paciente, Deus não tinha feito novas todas as coisas. Deus tinha destruído tudo, feito de novo outras coisas. Qual que é a visão, qual que é o exemplo que nós temos ali do profeta quando ele vai lá no oleiro? Ele está fazendo um vaso, o vaso não fica perfeito, tem um problema, quebra, o que ele faz? Ele pega a mesma massa e refaz o vaso. Isso é simbólico. É isso que Deus fez e faz para conosco. Então a paciência de Deus é isso, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, amados, nós ouvimos muito essa mensagem e nós achamos que Jesus foi para o céu para preparar lugar para nós. Deus não é Deus de improviso. As nossas moradas no céu estão preparadas desde a fundação do mundo. E mais do que isso, Deus não nos fez para morarmos lá no céu. Quanto tempo vamos viver no céu? 1000 anos. E depois? Vamos voltar para essa terra. Deus fez o homem para morar aqui na terra. Só que quando voltarmos, vamos voltar diferentes. Vamos voltar juntos com Jesus. Então nós vemos que temos que ler a Bíblia e analisar texto por texto, mastigar, alimentar, tirar todos os elementos vitais, todos os elementos capazes de alimentar a nossa alma. Então, nos dias modernos, aí tem o fast food, a comida pronta. Aí você sai correndo, chega lá, pega um hambúrguer, o negócio sai mastigando, comendo, vai embora, entra no ônibus, entra no seu carro, pega um refrigerante, e vai enchendo seu corpo de veneno, e depois reclama porque está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo não sei o que, está tendo vírus, está tendo tudo isso. Por quê? Porque você não tira o tempo. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ora, temos que cuidar do nosso corpo também. Não faz parte da mensagem, não faz parte do contexto, mas só para lembrarmos disso. Portanto, as moradas eternas estão lá. E quando estivermos nos céus, como vai ser o relacionamento lá? Temos que aguardar. Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Portanto, amados, desculpe se eu me excedi em alguns momentos, mas esta mensagem aqui não é para ser dita que Jesus foi preparar um lugar para aqui nos levar. Já estava preparado. Ele preparou o lugar aqui ainda. Ele deu a sua vida. Quando ele deu a sua vida aqui, foi a preparação. Porque se ele tivesse recusado, se ele não falasse assim, não vou mesmo, vou fazer a minha vontade e não a do Pai, quem seríamos nós? É isso? Mas ele foi e cumpriu. Aí depois que chegou lá, ele mandou o seu Espírito Santo. E aí sim. E por que, pastor? O senhor falou e não terminou, cumpriu. Já estava esquecendo. Foi que Jesus foi fazer duas coisas: mandar o Espírito Santo, e faltou uma coisa: virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vai levar os salvos para os céus, está lá, nós lemos em Mateus 25. Depois vai ficar lá 1000 anos, né? Vai ficar lá 1000 anos. Aí depois vão voltar para onde? Terra. Lá em Apocalipse 20, 21, 22. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como uma noiva para o seu esposo. Né? Então Jesus vai fazer tudo isso. Mas por que Jesus está demorando? Deus não é Deus de improviso. Eu já falei para vocês, eu estou tentando preparar uma mensagem já faz uns 3 ou 4 anos e não consigo começar. Essa mensagem. Vou falar mais uma vez para vocês aqui. Por que Jesus está demorando, entre aspas? Para nós está demorando, né? Porque já faz 2000 anos que ele foi e não voltou. Né? Mas por que ele está demorando? A Bíblia tem 2 passagens distintas que diz assim: quando os homens disseram a paz e segurança, haverá repentina destruição. Aí tem outra passagem que diz: e quando esse evangelho do reino for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, virá o fim. São 2 situações. E as 2 dependem de nós. A ONU, antes da ONU, havia uma outra entidade, me fugiu o nome agora, acho que era o Conselho das Nações, e depois veio a ONU em 48, no fim da guerra, na Segunda Guerra. Eles vivem procurando soluções para que haja paz e segurança. Não sei se o homem vai conseguir um dia isso, mas se ele conseguir, virá repentina destruição. Essa depende do próprio homem, né? De todos os homens, independente de credo, religião e nação. Todos os homens. Agora, a segunda depende dos servos de Cristo. E quando esse evangelho do reino, quem que vai pregar? Vem algum anjo do céu pregar? Tem que ser quem? Eu? Você? Todos nós. Os homens lá na ONU estão procurando resolver o problema. E nós, os cristãos, estamos ajudando a estragar o problema. Quando se prega uma mensagem em que não se vai a fundo da mensagem, quando não se fala a verdade, quando não se mostra o erro onde há erro e afirma a verdade onde há verdade, nós estamos atrapalhando para que Jesus volte. E quanto mais as igrejas fizerem isso, mais Jesus vai demorar. Que Deus nos abençoe.
Muito bem, irmãos, graças a Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos cantar para o nosso Deus o hino 486 do nosso hinário. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Ao perfume de Cristo exalado, incontáveis delícias ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos levará Jesus. Os encantos da terra não podem descrever as belezas dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, alegrias eternas concorrem com a existência perpétua da luz. Muito feliz nos tornar em Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. E guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de ofertar-nos no meio da luz o amor poderoso de Jesus. Glória a Deus, é somente pedir com pureza que Jesus sua graça nos dá. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta e nos ouve, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, muito bom estarmos juntos, muito bom ouvirmos a voz do Senhor, muito bom sermos impactados com essa graça transformadora do Senhor a cada culto, a cada encontro, a cada tempo exclusivo a Ele, porque deixamos as nossas casas, deixamos nossos afazeres e dedicamos esse tempo aqui, que é muito pequeno ainda, é muito curtinho, porque virá o dia, como nós ouvimos a reflexão, estaremos com o Senhor para sempre. E nós almejamos esse dia, almejamos esse momento. Amém? Queridos, nós vamos fazer uma breve oração juntos e estaremos então a nos despedirmos. Amém? Vamos falar com Deus, vamos pedir para que o Senhor esteja nos ajudando a fim de que as palavras, o ensino ao qual ouvimos, não fique apenas no mundo das ideias, mas que possamos viver esses ensinos no nome de Jesus. E vamos continuar a interceder por aqueles irmãos, nosso querido irmão Ismael, né? Misael, eu sempre coloco isso, Misael, para que o Senhor continue abençoando ele poderosamente. O nosso irmão Pedro Santos, nosso irmão Valdete, vamos pedir para a igreja do Senhor. Irmã? Aqui
Kézia, isso. Amém. Sobre o nosso irmão José Paulo. Sim. Isso, a esposa do pastor. Sim. 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 Verdade. Verdade. O Senhor é aquele que realmente nos ama. Amém. Em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Em nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, nós estamos na Sua presença e glorificamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Pai amado, eu louvo e bendigo ao Senhor, porque aqui está a Tua igreja reunida, aqui estão os Teus servos e servas, aqui estão, Senhor, muitos corações, muitas famílias presentes e representadas. Senhor, centenas de causas, nós aqui mencionamos algumas, mas há diversas causas, algumas, ó Pai, com relação à saúde, outras com relação a temor, outras com relação à família, outras com relação a muitos outros pontos. Oramos para que o Senhor esteja nos dando a Tua graça, nos fortificando, a fim de que aquilo que aprendemos hoje, aquilo que ouvimos hoje, possa, meu Pai, encontrar espaço no nosso coração, transformar, meu Deus, as nossas ações, no nome de Jesus Cristo. Que possamos, meu Deus, te exaltar, te glorificar na vida prática do ensino a qual ouvimos hoje. Mais uma vez, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso irmão Misael. Pedimos a Ti, meu Deus, para que esteja abençoando ele, a sua saúde, ali, meu Pai, naquele hospital, naquela causa que as pessoas dizem é muito difícil, mas como a Tua palavra nos mostra, nos ensina, ao Senhor não há impossíveis. E oramos, meu Deus, para que o Senhor entre naquela causa. Entre, meu Deus, com providência e dê saúde ao Teu servo, em nome de Jesus Cristo. Coloco, meu Deus, diante do Senhor, meu Pai querido, diante do Teu altar, para que o Senhor esteja abençoando a senhora Kézia, que também está internada, em estado grave. Peço ao Senhor, haja sobre aquela vida poderosamente, arranque ela, meu Deus, ó Pai querido, daquele hospital com saúde, tira ela dali, meu Pai, recuperada, em nome de Jesus, para que ela volte ao seio familiar, para que ela retorne para, ó Pai querido, seus amigos, para que ela retorne, meu Pai, à convivência, com liberdade, servir e glorificar o Teu nome, sendo mais uma testemunha viva da Tua providência, do Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Deus tremendo e poderoso, Pai querido, continuamos a interceder, meu Deus, e colocar nas Tuas mãos, nosso querido pastor Jericó, a sua querida esposa, colocamos nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor continue a fortalecer poderosamente os corações, fortaleça, meu Pai, Pai querido, aquela serva do Senhor, coloque nela, meu Deus, cada vez mais o que seja necessário, para que ela possa, meu Pai, vencer as dificuldades que hoje coexistem. Pai amado, o Senhor é o Deus que cuida fielmente de todos aqueles que no Senhor confia. Nós não estamos dizendo para que este ou aquele, ou que nós mesmos possamos tentar ir, ó Pai, ao contrário da Tua instrução, não. Nós estamos pedindo ao Senhor para que continue a fortalecer a todos nós, e não apenas a nossa querida irmã, mas a muitos outros irmãos que têm, Senhor, o cuidado necessário. E eu peço a Ti, para que além do cuidado, possa, meu Pai, ter a proteção do Senhor, e possa, ó Pai, estar congregando, exaltando ao Senhor, louvando ao Teu nome, na medida, meu Deus, de todas as circunstâncias, a Tua glória seja manifestada nos Teus céus através deles, em nome de Jesus. Peço-te, ó Deus, peço-te para que estenda a Tua mão sobre, ó Pai, o nosso irmão Pedro Sanches, estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa irmã Valdete, que está ali, Senhor, tem as suas dificuldades, e eu peço, Senhor, para que esteja guardando os Teus céus, abençoando a saúde dos Teus céus, entrando com providência sobre aquelas vidas, em nome de Cristo Jesus. Coloco nas Tuas mãos, ó Pai, cada promessista que neste lugar se reúne para adorar e servir e glorificar
empecilho seja resolvido, cada batalha seja vencida, cada enfermidade seja curada, não importa o que tenha acontecido ou a perspectiva que se levante, é o Senhor quem tem a primazia e o domínio sobre os céus e a terra, e nas suas mãos apresentamos a sua igreja. Nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Nós somos pecadores, mas o Senhor é santo. Nós cometemos erros, mas o Senhor não erra. Nós podemos atrasar, mas o Senhor nunca se atrasa. E é nas tuas mãos que colocamos a sua igreja. Peço ao Senhor a tua bênção sobre os teus servos, e que os teus servos continuem sendo bênção a todos à sua volta, em nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, esta é a nossa convicção, e também, meu Pai, é nosso agradecimento por tua providência sempre presente para com cada um dos teus servos. Te agradeço, meu Deus, pelos teus servos aqui presentes neste lindo dia, que continuem sendo abençoados, fortificados, conduzidos, supridos pelo Senhor, na força do teu grande poder, em nome de Jesus Cristo. E hoje, meu Deus, nós também lhe pedimos, continue gravando no nosso coração, na nossa mente, os ensinos do Senhor, para que possamos vivenciá-los, assim como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele estava dizendo basicamente isso, que quando nós internalizamos a tua palavra, nós não vamos ir contra ela, que assim seja feito em todos nós, em nome de Jesus. Te agradeço, meu Deus, por ser bondoso e misericordioso para com todos nós, e nos permita, Senhor, nos despedirmos dizendo que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e insondável amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e a igreja diz amém, amém. Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, graças a Deus, aleluia.